Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui reunidos para meditarmos sobre a palavra de Deus. Eu tenho uma palavra para o teu coração. Quero falar um pouquinho sobre aquilo que muitas vezes as pessoas nem compreendem. Como que Deus aplica a justiça? Como é que é esse tribunal de Deus? Como Deus julga? Nós já falamos sobre o réprobo em outra oportunidade, né? Sobre aquele que é reprovado, como Deus reprova. Mas como é que é o tribunal de Deus, né? Então eu quero falar um pouquinho sobre esse tribunal celestial. Eu sou o pastor Alan Rodrigues, da CLSJ, e te peço que você compartilhe, que você curta esse vídeo, que você compartilhe com outras pessoas, assine o nosso canal para que o nosso testemunho seja levado para mais pessoas, né? Você vai se tornar o nosso canal relevante, tá bom? E muitas vezes a gente quer fazer missões lá na China e às vezes apenas uma curtida, se você gostou ou não gostou também, mas apenas uma curtida já é o suficiente para você propagar a palavra de Deus. Se você compartilha dos nossos pensamentos, da nossa doutrina, da palavra de Deus que nós estamos compartilhando, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse tribunal celestial. O tribunal de Deus e a figura de Cristo. Então o tema que eu quero escolher para essa mensagem de hoje é o reino de Deus como um tribunal celestial. Como um tribunal é composto? Nós precisamos entender que quando Jesus nos ensina a orar, quando ele diz assim, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu, é porque Deus, Jesus sendo Deus, o Filho, ele está expressando que a vontade do Pai é imprimir tudo que é espiritual no mundo físico. Então tudo que existe foi composto primeiramente no céu. Então, os tribunais, a justiça humana se parece muito com a justiça divina, não é? Deus é o justo juiz, o juiz supremo. E para ser um juiz, ele tem atributos, dos quais ele aplica a justiça quando ele julga. Então nós precisamos entender que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus é onipotente, que Deus é misericordioso, longânimo, ele tem longanimidade, é amoroso, ele tem amor, e que Deus, quando ele julga, ele aplica na sua justiça, no seu tribunal, todos os seus atributos. Então Deus não pode suprimir a justiça do amor. Ele não pode ser só amor, ele não pode ser só justiça. Ele não pode ser só longânimo e só irado. E como é que Deus vai combinar essas duas características? Como é que ele é um Deus justo, né? Um Deus que aplica a justiça, que é severo e ao mesmo tempo é longânimo. Então, ele precisa equilibrar todas essas coisas. Então, as pessoas muitas vezes não compreendem como Deus julga porque não conhecem os seus atributos. Então, a gente precisa conhecer os atributos de Deus para que nós possamos, então, entender como ele julga. Então, Deus é o juiz supremo. Nós somos os réus. Qual que é a acusação? A transgressão da lei de Deus. E qual que é a sentença? Nós estamos condenados à morte. Então, nós temos um juiz, nós temos os réus, então nós estamos aí que desenhando um tribunal, igualzinho existe na Terra. Muito bem, para haver, tem um juiz que julga, um réu que está sendo acusado, temos um advogado que é Jesus, o nosso advogado, e temos um promotor de justiça que nos acusa, que é Satanás. E temos as provas. As provas irrefutáveis são o Espírito Santo, né? Que é uma prova irrefutável da condenação ou da absolvição daquele réu. E temos uma sentença que vai ser promulgada, tá bom? Então, nós temos ali um quadro, todo um desenho desse tribunal que está sendo colocado para o julgamento de um réu, para uma causa que precisa ser decidida e julgada. Então Deus como juiz supremo.
Amados, o reino de Deus pode ser compreendido como esse tribunal justo e eterno. Nessa cena celestial, nós vemos o Pai como o juiz supremo, sentado num trono de justiça. Ele é santo, perfeito e não pode ser corrompido. Então veja como é importante. O tribunal de Deus aponta para um juízo que é um juízo justo, que não julga com parcialidade, que não recebe propina, que não recebe favores para que ele possa julgar. Então, diante desse tribunal, todos os réus, os homens, comparecem diante dele como culpados por causa do pecado. E Deus irá julgá-los justamente, conforme os seus pecados. Já no tribunal humano, os homens julgam conforme os seus interesses. Então, hoje nós temos visto na nossa sociedade uma justiça que não se aplica a uma justiça comparada à justiça de Deus. Nós temos visto pessoas inocentes serem presas e pessoas culpadas nitidamente, com provas, serem soltas como se fossem justas. E as próprias Escrituras relatam isso. Ai daquele que prende o inocente como culpado e que solta o culpado como se fosse inocente. Então Deus abomina esse tipo de justiça, esse tipo de juízo. Tá? Então Deus não é assim. Deus julga com reta justiça. E se você entende que para que Deus possa julgar com reta justiça, é preciso que o réu tenha total conhecimento da sua acusação, não é verdade? Então, muitas pessoas dizem que Deus escolhe pessoas para salvar e escolhe pessoas para condenar. Isso seria um absurdo quando nós olhamos para a figura de um tribunal. Porque se Deus escolhe pessoas para salvar e escolhe pessoas para condenar, o que aconteceria? Não precisava haver um tribunal. Então, só o modelo existente de um tribunal já aponta para que Deus precisa julgar uma pessoa segundo as obras que ela cometer, espontaneamente, com livre arbítrio. Então, Deus dá a escolha para que a pessoa escolha por si própria. Se não fosse assim, você concorda que Deus seria um Deus injusto? Você chega num tribunal, você não sabe do que está sendo acusado, você não sabe o que você fez, mas Deus vai dizer para você, o juiz vai dizer para você, eu te condeno porque eu quero. Isso é justo? Então, assim como os homens estão feitos hoje. Juízes têm forjado provas para condenar pessoas. Juízes têm sido vítimas, acusadores, promotores, juízes e têm julgado as próprias causas deles. Mas Deus não é assim. Deus dá ao homem a fé para que ele creia e para que por meio da fé ele possa então escolher se ele é culpado ou se ele é inocente. Então há uma escolha para os homens. Mas todos nós somos réus. Todos nós somos culpados. E não há um justo sequer. Mas por que nós somos culpados, Alain? Nós somos culpados porque em Romanos 3 diz assim, como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, a lei é a lei de Deus, que os que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, nós estamos numa situação de condenação iminente. Por quê? Qual foi o nosso crime diante do tribunal de Deus? Foi a transgressão da lei de Deus. Deus deixou uma lei para Adão. Ele disse, de todas as árvores do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim, nela não tocareis e nem comereis, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Então,
houve um crime. Qual o crime? Eva comeu do fruto e deu para o seu marido, que também comeu. E eles passaram a entender, a compreender, a se posicionarem numa situação onde as suas mentes distorcidas passam a confrontar a santidade de Deus. Então, o crime que nós cometemos foi a transgressão da lei de Deus, o pecado. Então, na linguagem de um tribunal, o crime pesa sobre a humanidade. E esse crime é a desobediência voluntária. Então Deus deu escolha, não coma. Se você comer, você morrerá. E o homem escolheu comer, né? Então foi uma desobediência voluntária à vontade de Deus, ou seja, o pecado que é a quebra da lei santa e justa de Deus. Em 1 João 3,4 diz: todo aquele que comete pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado não é só um erro moral ou um erro humano. Ele é uma ofensa direta à santidade do Criador. Um ato de rebelião contra o governo divino de Deus. É um crime espiritual, existencial e eterno. Então, Saul pecou, quando nós vemos, eu já ouvi pessoas dizendo assim: o crime de Saul foi um crime de guerra, mas o crime de Davi foi um crime sexual, foi um crime, né, que atentou contra Deus. Olha, o crime de Saul foi um crime contra Cristo, porque ele quis tomar o lugar do sacerdote, que era Samuel. Quando ele fez isso, ele quis tomar o lugar de Cristo, porque o sacerdote que sacrificava era a figura de Jesus. Então Samuel dá uma ordem para ele e diz: olha, não, me espere que eu chegarei para fazer o sacrifício. E ele se achou no direito de sacrificar no lugar do sacerdote. Então, por isso que Deus o rejeitou, porque a maneira por meio do qual Deus justifica os homens é por meio do sacrifício de Jesus. E Samuel quis tomar o lugar de sacerdote, o lugar de Cristo. Ele atentou contra a santidade de Deus, contra o modelo e a maneira pelo qual ele seria justificado. Então, foi esse o pecado de Saul e por isso que ele foi rejeitado. Então, nós somos culpados naturalmente, só por nascermos descendência de Adão. Eu e você não somos filhos de Deus. Nós somos filhos, como eu escrevo aqui, eu não gosto de falar de José e Maria, porque todo mundo associa aos pais de Jesus. A nossa filiação é seu Antônio e Dona Joaquina. Se você me mostrar a sua certidão de nascimento, não vai estar escrito lá, filho de Deus. Porque você não é, por natureza, filho de Deus. Tornar-se filho de Deus necessitam de requisitos. Nós precisamos nascer de novo, como Jesus disse para Nicodemos, em João 3. Então, quando nós chegamos diante de Deus, Ele nos julga em um tribunal. E a lei é dura, rígida e inalcançável. Quem de nós pode alcançar a santidade de Deus? Né? Sendo nós pecadores, que nós morremos por meio do nascimento de Adão, porque nós somos nascidos de Adão, nascidos da carne, como as Escrituras dizem: aquele que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. É necessário vos nascer de novo. Então a lei, ela nos acusa, porque nós estamos num estado carnal, e tudo que nós fazemos afronta a lei de Deus. Então, no tribunal do céu, a lei de Deus aparece como uma norma perfeita e santa, que revela o pecado. Ela não é injusta, mas é inflexível. O papel dela não é salvar, mas mostrar que nós somos culpados e condenar todo aquele que tenta se justificar por obras. E não são só os 10 mandamentos. As Escrituras têm 613 ordenanças que apontam para a nossa imperfeição, para que nós entendamos a gravidade que o pecado provocou em nós. Nós não somos, de nenhuma maneira, capazes de nos justificarmos por meio da lei, por meio de padrões morais. Então, veja,
adultério e lascívia. Jesus disse assim, vocês dizem, aquele que comete adultério, né, que se deita com uma mulher, comete adultério. Mas eu vos digo, se você atentar numa mulher com o desejo de possuí-la, você já cometeu em seu coração adultério contra ela. Então veja, Jesus coloca-nos um padrão moral muito pior do que somente o que a Escritura nos diz de maneira superficial, né? Porque ele diz que só de olhar com desejo você já praticou adultério. Então é impossível para nós que nós consigamos pelas nossas obras, né? pelos nossos padrões ou pela nossa vontade, conseguirmos respeitar essa santidade de Deus. Nós nunca alcançaremos esse padrão moral semelhante ao padrão que Deus exige para que nós sejamos perfeitos. Mas no tribunal nós temos um advogado, e esse advogado é Jesus. Ninguém que está sendo acusado de alguma coisa pode comparecer numa audiência se não for acompanhado de um advogado. Ele é o representante do réu. Ele vai oferecer condições legais para provar para o juiz que o réu ao qual ele está defendendo é inocente. Então, no tribunal do céu, um advogado, Jesus Cristo, o justo, e quem nos defende. Ele não é um advogado qualquer, ele é filho do juiz. Mas não é porque ele é filho do juiz que ele tem alguma preferência, ou ele vai cometer algum suborno, ou o juiz vai dar preferência a ele por alguma coisa especial, por uma corrupção. Não. Ao mesmo tempo que ele é filho do juiz, que foi o juiz que o designou para defender as causas dos homens, ele é a própria oferta pelo nosso pecado. Ele não é apenas argumenta a nosso favor, ele apresenta as marcas da cruz como prova do pagamento total da nossa culpa. Então, não existe outro que nos defenda. Não há intercessores no processo legal, no tribunal de Deus. Não há alguém, além do advogado, que possa nos defender dessa acusação. Só quem intercede a nosso favor no tribunal de Deus a favor diante do juiz, é Jesus Cristo. Ele que vai apresentar as provas da inocência do réu. Então, em 1 João 2,1 diz assim: se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Em Colossenses 2,14 também diz: havendo riscado a cédula que era contra nós. O que era uma cédula? Nós tínhamos uma dívida. E é essa dívida que está sendo cobrada no tribunal. Uma cédula de dívida, igual quando você tem uma dívida com o banco. Tem lá uma promissória no seu nome. Está escrito lá, Alan Rodrigues deve R$1 milhão. Só que nós não estamos falando de dívidas financeiras. Nós estamos falando da nossa alma, do nosso ser, que está sendo aqui julgado por um crime de morte. Nós vamos morrer se formos condenados nesse tribunal de Deus, porque a lei de Deus nos prova que nós somos culpados de morte. E é por isso que nós morremos. Porque Adão pecou e morreu. Então nós, nascidos dele, somos também dignos de morte. E todos os homens, assim como nascem, vão morrer também. Mas nós não temos só o juiz que está julgando essa causa, está tentando descobrir se as acusações são verdadeiras ou não, e como que nós vamos provar a nossa inocência. Existe um acusador, que é o promotor de justiça. Quem é esse tal? É Satanás. Ele é que nos acusa. Então, no tribunal terreno, há um promotor que acusa. No tribunal de Deus, Satanás é o acusador. De todos nós, de todos os irmãos. Mas ele já foi vencido pelo sangue do Cordeiro. Em Apocalipse 12:10 diz assim: e eu vi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então veja, o
nosso acusador, por que ele nos acusa de dia e de noite? Porque nós estamos no corpo do pecado. De dia, quando acordamos, já pecamos. Quando andamos pelo caminho, já pecamos. No nosso trabalho, nós pecamos. Com os nossos familiares, nós pecamos. Com os amigos, pecamos. Com os inimigos, nem fala. Meu Deus, né? O que nós fazemos? Se pudéssemos, nós mataríamos os nossos inimigos. Né? Então, em tudo, durante o dia e durante a noite, nós cometemos pecados contra Deus. Pecamos contra Deus. Então, de dia e de noite, ele fala, olha lá o que Alan está fazendo. Olha lá, o Alan não olhou direito para aquela pessoa. Olha, o Alan perdeu a paciência com aquele lá. Nossa, o Alan não foi honesto nesse negócio que ele fez. Todos nós. Não, você pode procurar de todas as maneiras encontrar justiça própria em você. Mas isso é porque você tem uma distorção de quem realmente você é. Se você olhar muito bem e comparar a sua moral com a moral divina, você vai ver que adultério não é só se deitar com uma mulher, mas apenas olhar para ela pode, diante de Deus, já te condena. E muitas coisas que nós fazemos, que parecem justas aos nossos olhos, não são. E nós seremos condenados por essas pequenas coisas. Mas, então, esse acusador, esse promotor, então vem contra nós diante desse tribunal. E ele diz, você é santo, assim como você me condenou, Satanás, como ele errou no céu, ele pecou contra Deus, contra o trono de Deus e foi expulso de lá. Então ele exige agora que todos os seres humanos sejam tratados da mesma maneira, porque senão ele vai chegar diante de Deus e dizer assim, mas você não é santo? Mas você não é um juiz justo? Como que você está passando a mão na cabeça do outro e quer me mandar para o inferno? Como que você quer me condenar e quer libertar os homens em pecado? Satanás não nos acusa em vão, porque Deus é santo e o seu padrão moral é altíssimo, assim como Jesus disse. Então é preciso que haja uma prova irrefutável de que nós não cometemos nenhum pecado. Você consegue? Não consegue. É impossível para nós. Não é? Então vamos lá. Então falamos do promotor de justiça, aquele que acusa. Mas agora nós temos uma prova. O juiz está pedindo provas aqui. As provas de acusação são o nosso nascimento. Ó Deus, esse cara nasceu, ele já está pecando. Desde que ele nasceu, ele está pecando. Jesus está dizendo, bom, eu morri na cruz por ele. Então vamos lá. Começando de novo. Nós temos Satanás, o acusador, que é o promotor de justiça. Agora, nós temos Jesus como advogado, Deus como juiz, e nós temos uma prova. É o Espírito Santo. É uma prova irrefutável. É o que confirma essa defesa. O que comprova diante de Deus que nós fomos transformados. É o Espírito Santo, ele é a testemunha viva dentro de nós. A presença do Espírito é como uma prova irrefutável de que nascemos de novo, que fomos selados, que fomos lavados, regenerados. Ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Ele é o selo da justificação e garantia dessa promessa. O nosso pecado. Então vamos lá ao funcionamento, né, dessa estrutura de juízo, de tribunal. Nosso pecado, o crime que nos condenava foi apagado. Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, na lei, a qual, de alguma maneira, nos era contrária. Nós estamos sendo acusados. O promotor diz aqui, ele cometeu esse pecado, esse pecado, esse pecado, esse pecado, que vem por meio da lei de Deus, santa e perfeita. E atirou do meio de nós, cravando ela onde? Na cruz. Ou seja, ele pegou a nossa dívida, Jesus pegou a nossa dívida e cravou na cruz. E disse, olha, eu paguei essa dívida por meio do meu sangue. Então não há mais dívida. O juiz olha para nós e vê o sangue do Cordeiro sobre a nossa cabeça. Vê uma justiça sendo derramada sobre nós.
Então o advogado, ele chega diante do juiz justo e diz assim, olha, essa pessoa aqui, ela cometeu pecados, mas eu paguei pela vida dela. Eu paguei, eu morri no lugar dela. E quando Jesus faz isso na nossa vida, o Espírito Santo entra em nós. E o Espírito Santo é um fogo consumidor. Sendo o Espírito Santo um fogo consumidor, este fogo consome os nossos pecados. Então, nós temos agora a justificação por meio do sangue de Jesus. Ele mostra a prova. A prova é que ele deu o sangue dele, a vida dele foi dada no nosso lugar, tomando a nossa condenação, que é a nossa morte. E a prova disso também é de que nós fomos regenerados pelo Espírito Santo. Vocês entendem agora o que Jesus diz para Nicodemos? É necessário vos nascer de novo? Aquele que não nascer da água e do Espírito, a água representa a fé em Cristo Jesus, a palavra. Porque a fé vem por meio de ouvir a palavra de Deus, da fé, de crer que Cristo é nosso Salvador. É confessar de que você confia que só Jesus, o pagamento de Jesus, é suficiente para te salvar. Veja que o tribunal é fechado. Não existe intermediários ali. Ninguém se apresenta diante desse tribunal. Ah, eu sou o intermediador do Alain. Eu posso provar que ele é inocente. Aí Deus vai perguntar, o juiz vai perguntar assim, mas você é advogado? Você vai falar, não, eu sou testemunha de que ele é um cara bom. E aí o promotor de justiça vai falar assim, esse cara aí é amigo dele. E os dois cometem o mesmo pecado. E vai mostrar para Deus o meu pecado e o pecado do meu amigo que está tentando me defender. E vai dizer assim, olha, na próxima audiência, eu estou acusando aquele ali, ó. Porque tanto esse aqui, o Alain, quanto o Zezinho que está querendo defender ele, são os dois pecadores. O próximo vai ser ele. E que prova que nós somos mentirosos e que nós somos pecadores? Que nós temos crimes? A lei de Deus. Satanás chega com a lei de Deus diante do tribunal e diz, o Alain pecou. Ele fez isso, fez isso, fez isso. Até mesmo aquilo que nós não sabemos, que fazemos inocentemente. Pecados, a Bíblia diz em Levítico que haviam sacrifícios pelo pecado que a gente nem sabia que cometia. Porque nós cometemos pecado por sermos descendência de Adão. Não é porque nós somos pecadores inveterados. Nós cometemos pecado porque nascemos no pecado. Se você morre, você é pecador. Compreende isso? Então, agora o Espírito Santo vem e habita. Nascidos do Espírito, nós recebemos por meio de Cristo essa adoção de filhos. Então, não há mais condenação. Porque houve alguém que morreu no lugar do réu que era digno de morte. Então, a dívida foi paga. A cédula foi pregada na cruz. Não é que foi pregada lá com prego, batido o prego. Não, é uma metáfora. Está dizendo que aquela dívida foi paga por meio de outra pessoa, que no caso, é o próprio Filho de Deus. Entende? Então não há mais dívida. O juiz olha para nós, vê as provas do processo, vê o sangue de Jesus, a cédula, que essa dívida está paga. Olha para o promotor e fala, mas promotor, eu tenho aqui o documento, a dívida foi paga. Então, o advogado traz essa prova. E o Espírito confirma, não há mais condenação. Mas então como é que eu faço? Eu consigo parar de pecar? Se eu sou um pecador por natureza, como é que eu faço? É que agora o fogo consumidor habita dentro de nós. Então todas as vezes que nós pecamos, esse fogo consome os pecados, porque a salvação foi dada uma única vez para nós. O Espírito Santo foi derramado sobre nós. E agora nós já não somos mais de nós mesmos, mas nós pertencemos a Ele. E Ele testifica para Deus que nós somos perdoados dos nossos pecados. Ah, mas então agora eu posso mergulhar na piscina do pecado, da lascívia, da mentira, eu posso continuar roubando, Se você faz isso, você nunca recebeu o Espírito Santo.
Se você faz essas coisas deliberadamente, você jamais recebeu, você não entendeu a gravidade do pecado e a condenação que te aguarda. Então Deus irá te condenar, porque o Espírito Santo não macumuna com o pecado feito de forma proposital. Todo aquele que é de Deus não peca. Mas, Alan, você está sendo contradizente. Não, João explica isso. Não peca porque ele vive em obediência, vive em temor de Deus, e quando ele peca ele se arrepende, como Davi fez. Por isso Davi tinha um coração semelhante ao coração de Deus, porque não é que ele não pecava, pelo contrário, ele pecou com Betseba, e logo que ele descobriu o que ele fez, ele caiu em prantos e em arrependimento. Então nós reconhecemos o nosso pecado, vivemos uma vida de santidade, porque está escrito também, paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Temos também em Apocalipse o testemunho de que pessoas chegarão diante de Deus e dirão: eu fiz muitas obras em teu nome, e Deus dirá para elas: nunca vos conheci. E fizeram obras em nome de Jesus, mas viviam uma vida dúbia. Ok? Romanos 8:1 diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, viu que eu falei? Não andam propositalmente cumprindo com os desejos da carne. Andai em espírito e nunca vocês vão cumprir com os desejos da carne, mas andam segundo o Espírito. Este é o reino de justiça, de graça e de verdade. O tribunal de Deus não absolve o culpado por uma omissão. Fala, o Alan é tão bonito, né? Até com esse olho inchado aqui de ter sol que eu tô, mas eu sou bonito demais, né? Muito perfeito, inclusive a estatura. Não, a estatura eu não tenho muita não. Realmente tem um pequeno defeito, é muito baixinho. Deus não te absolve porque Ele gosta de você, porque Ele deixa para lá, porque Ele passa a mão na sua cabeça, porque você é um ser especial. Ele te absolve por substituição. Alguém morreu no seu lugar. Cristo tomou o seu lugar e o meu. Por isso que hoje nós podemos nos apresentar com confiança diante do trono de Deus. Se você entendeu essa mensagem, esse é o modelo que existe no tribunal de Deus no céu. E é desta forma que Deus julgará os homens. Todos seremos levados diante do tribunal de Cristo. E por que diante do tribunal de Cristo? Por que diante do tribunal de Cristo? Porque foi Deus que instituiu a redenção por esse meio, ou seja, o perdão dos pecados por meio do sacrifício de Jesus. Então é por meio de crer em Jesus ou não é que seremos absolvidos ou condenados. Por isso que Jesus diz: ninguém vai ao Pai se não for por meio de mim. Porque se para você chegar diante de Deus, você precisa de uma justiça que não é sua, que é a justiça do próprio Deus. Em qual condição você se encontra hoje? Você irá comparecer diante desse tribunal? Você será julgado culpado ou inocente? Pense seriamente sobre isso e faça uma escolha hoje por receber Cristo no seu coração e na sua vida e ser justificado gratuitamente pela morte que você não morreu, mas pela morte do Filho de Deus. Vamos orar. Pai querido, que a Tua palavra penetre nos corações como uma espada afiada de 2 gumes, que discerne juntas e medulas e que consegue discernir os pensamentos dos homens. Que toda pessoa que escute essa mensagem possa verdadeiramente crer no que ela diz, crer naquilo que o Senhor tem para os homens e pelo sacrifício que o Senhor deu amorosamente por todos nós. E que hoje possa haver salvação nessa casa. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Amém. Até a próxima.